Olha, para entender esse caso do deputado Daniel Silveira, vamos por partes, como dizia Jaque o Estripador, né? Às vezes é a melhor maneira de chegar ao conhecimento do todo, do que está acontecendo. Então vamos começar pelo começo. Lembrando a vocês, apenas para situá-los aí, de que a coisa toda está. A origem está dentro do Supremo Tribunal Federal, que hoje vem a ser aí o maior partido de oposição contra o governo Bolsonaro. São 11 ministros. Desses 11 ministros, 9 foram nomeados praticamente pelos governos lulopetistas, do Lula e da Dilma. Praticamente. Ali o Alexandre de Moraes não, foi pelo Temer, mas Gilmar Mendes também foi pelo Fernando Henrique Cardoso, mas todos os outros foram nomeados pelo Lula e pela Dilma. Tem que compreender isso aí, né? Aí vocês vão entender por que razão a todo momento ministros como Alexandre de Moraes, como Fachin, como Barroso, a Rosa Weber, o Ricardo Lewandowski. Estou falando aí dos que estão aparecendo mais na pedra, né? Vão compreender. Todos eles foram nomeados pelo Lula e pela Dilma, exceção do Alexandre de Moraes, que provavelmente é o mais lulopetista dos tucanos que eu conheço, né? Ex-tucanos. Bom, são 11 ministros. 2 foram nomeados pelo presidente Bolsonaro, né? Há pouco eles foram nomeados, não faz muito tempo, né? Então, eles estão bem quietinhos lá no canto, não estão falando nada, não. E têm sido cobrados. Olha, como é que é, o ministro André Mendonça não vai tocar a boca aí no Alexandre de Moraes, no Fachin, no Barroso? Porque essa gente está todos os dias na mídia tradicional, principalmente, aí, criando problemas para o governo Bolsonaro e para o próprio, uma perseguição implacável ao presidente, como ele mesmo já tem denunciado, e por via de consequência também de muita gente do seu entorno aí. Eu cito apenas os casos mais notáveis aí, que é do Roberto Jefferson, do Alan dos Santos, próprio Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira e o Roberto Jefferson estão de preso político aí, a mando do Alexandre de Moraes aí, porque ele quis assim, acusando-os por crimes de opinião. Vejam só, não tem julgamento, tem culpa formada, não tem nada. É um inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes, de modo monocrático, usurpando inclusive prerrogativas do Ministério Público Federal, porque cabe ao Ministério Público Federal, de acordo com a Constituição, a iniciativa desse tipo de ação. Mas, enfim, esse é o campo inicial que eu quero situar vocês aí, né? Então, Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, 9 atuando ali todos os dias contra o governo Bolsonaro e contra os seus aliados. Todos os dias. Eu estou falando com vocês aqui nessa quarta-feira, dia 30 de março. São 20 para 5 horas da tarde, dia de céu plúmbeo em Porto Alegre. Muito feio, dia chuvoso, faz frio aqui. Tá nada bom, não. É um dia feio. Bom, senhores, então é isso aí. Claro que dentro do Supremo, entre esses 9 ministros aí, no momento, uma troika aí está assumindo aí a linha de frente do combate ao governo Bolsonaro, tanto dentro do Supremo Tribunal Federal, quanto no seu puxadinho, o Tribunal Superior Eleitoral. Então eu estou me referindo ali ao ministro Edson Fachin, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e aos ministros Barroso, que foi presidente até há pouco do TSE, e Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente, inclusive, do TSE durante as eleições. Vocês imaginem as eleições presidenciais no Brasil estarem sob o comando na Justiça Eleitoral do ministro Alexandre de Moraes. Você imagine, hoje mesmo o presidente estava lá no Rio Grande do Norte e disse, olha,
não vai ser complicado esse negócio, né, tia? Vai ser muito complicado, né? Eu acho que vai ser muito complicado. Mas dessa vez não passarão, hein? Olha, pode ter certeza. Não passarão. Não passarão. De jeito nenhum, né? Bom, a respeito do deputado Daniel Silveira, que resolveu ontem acampar lá na Câmara dos Deputados, numa atitude inédita, eu nunca ouvi falar nisso, um deputado ou um senador acampar lá dentro do prédio do Congresso, no seu gabinete, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Por que razão ele fez isso? Porque o ministro Alexandre de Moraes, que já o mantém preso, agora praticamente domiciliar, né? O ministro, não, você fica preso lá na tua cidade do interior do Rio, só pode sair de lá para ir para Brasília exercer o seu mandato. Olha que coisa mais esdrúxula. É coisa assim de Banana Republics, né? Ou de um país africano da última essência, né? Da última decadência. E ele, ontem, ele resolveu, disse, olha, encheu o saco, né? Esse cara aí, não vou mais cumprir as ordens dele. Não vou botar a tornozeleira, porque o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal procurar o deputado, onde ele estivesse, para tocar uma tornozeleira eletrônica nele. Ele teria que passar com essa tornozeleira eletrônica, inclusive lá dentro do plenário da Câmara. Olha só o vexame, né? A humilhação aquele serviço. Disse, não vou botar. Não vou botar. Aí o Alexandre de Moraes, quando soube disso aí, disse, Polícia Federal, vai lá dentro da Câmara e bota agentes penitenciários do governo estadual de Brasília, vão lá e bota a tornozeleira eletrônica nele. O deputado disse, vou pagar para ver, né? Eu quero ver se esse sujeito entra aqui dentro, né? Quero ver quem é que entra aqui dentro. E está desde ontem lá falando, né? Criou um fato inusitado. O ministro Alexandre de Moraes, ele está trabalhando em cima desses acontecimentos todos, perseguindo o Daniel Silveira, como persegue o Roberto Jefferson, como persegue o jornalista Alan dos Santos. Eu estou falando dos casos mais notórios aqui. Tudo em função, primeiro, de um inquérito que ele criou por conta própria aí em 2020. Olha, 2020, hein? Criou um inquérito de práticas antidemocráticas e de atentados à Constituição. Por conta própria, usurpou prerrogativas constitucionalmente exclusivas do Ministério Público Federal. Isso aí não é preciso, isso aí eu vou abrir, tá, e abriu. E desde lá está perseguindo essa gente toda, vários parlamentares, inclusive, intimidando todo mundo, jornalistas, parlamentares, quem levanta voz contra ele, né? Chegou ao ponto até de querer fazer uma devassa lá dentro da documentação do Palácio do Planalto. A coisa chegou a um ponto tal que a Procuradoria-Geral da República pediu para ele, para com esse inquérito aí, né? Aí, no ano passado, ele acabou com o inquérito, esse das práticas antidemocráticas e de atentados à Constituição. E criou na mesma hora um outro inquérito, né? Um outro inquérito. Um inquérito que chama aí de um inquérito para apurar atividades de milícias, crimes das milícias digitais de caráter antidemocrático. É a mesma coisa, mudou o nome. Mas ampliou o escopo para entrar em tudo que é campo da internet. E que gerou até ali um flagrante. Então, olha, eu vou prender porque a Constituição ela é clara em relação à imunidade dos parlamentares, só pode prender em flagrante delito. Ele criou um flagrante delito eterno. Se apareceu na internet, as imagens permanecem na internet, enquanto permanecer na internet, ele está cometendo crime naquele momento ali. Então posso decretar um flagrante. Mandou prender por causa disso, mandou prender. Como poderia mandar prender? Quem bem entendesse, usando esse falso argumento aí. Né? E de lá para cá ele vem cometendo as maiores tropelias, né? Principalmente em relação
as atividades do deputado Daniel Silveira. A Câmara, que deveria reagir, não, até agora ficou aí numa zona de conforto, fica assim mesmo e tal. Bota a tornozeleira, tira a tornozeleira, restringe a área de atuação, o Daniel Silveira não pode falar com ninguém, ele não pode dar entrevista. Ou seja, o Alexandre de Moraes quer transformar um parlamentar num zumbi. Ele, claro, disse, olha, eu vou esnucar esses caras. Bom, eu vou esnucar o Supremo e vou esnucar a própria Câmara, né? Foi isso que aconteceu ontem, né? Por isso que ele foi lá para a Câmara dos Deputados ontem e disse, olha, e agora não sai mais daqui, né? Bom, e como é que fica, né? Ficou uma situação inusitada. Eu, quando vi ele fazendo isso ontem, eu digo, pô, o cara esnucou, deu uma esnucada aí no Alexandre de Moraes, portanto no Supremo e também na própria Câmara dos Deputados. Isso não pode ficar assim, né? Não vai ficar assim. Tanto não ficou assim que hoje de tarde, estou falando com vocês aqui na quarta-feira, são quase 5 horas da tarde, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tirou uma nota reptando praticamente o Supremo Tribunal Federal a decidir essa questão de uma vez por todas, porque não é possível que um ministro, de maneira monocrática, a bordo de um inquérito completamente ilegal, possa continuar usurpando funções do Poder Legislativo e do Ministério Público e cometendo as tropelias que vem cometendo a todo momento. O acontecimento protagonizado pelo Daniel Silveira ontem, praticamente acampando dentro da Câmara dos Deputados de modo permanente, fez com que o presidente saísse da sua zona de conforto e tirasse uma nota dizendo, olha, Supremo, resolve esse problema aí, né? A mídia toda hoje estava dizendo, não, agora o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, atendendo o pedido do presidente da Câmara, agendou para o dia 20 de abril o julgamento da ação penal contra o deputado Daniel Silveira. Bom, cara, não tem ação penal nenhuma, não. Eu andei checando todas as informações no Google, não tem ação penal. Que ação penal? O Ministério Público, por acaso, a Procuradoria-Geral da República, por acaso, ela protocolou alguma ação penal contra o deputado Daniel Silveira? Não fez isso. O Alexandre de Moraes resolveu ele redigir uma ação penal, porque ele, nesse caso aí, ele é o delegado de polícia que manda investigar e que investiga, ele é o promotor, o procurador que denuncia, e ele é o próprio magistrado que julga. Só falta ser o carcereiro agora que prende. Faz tudo, né? A operação Mãos Limpas lá da Itália, aqueles magistrados lá gostariam enormemente de contar com todas, eles contavam com algumas dessas prerrogativas, mas não com todas essas aí. Que isso, nem na ditadura, nem na pior das ditaduras é assim. Nem no nazismo, nem no comunismo é assim. Mas está sendo assim aqui no Brasil. Com o beneplácito dos seus colegas, do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e com essa omissão gritante que vinha tendo até agora a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que hoje teve que se movimentar. Então, há uma ação, os jornais todos, sites estão falando, uma ação penal vai ser julgada. Não tem ação penal nenhuma, não. A meu juízo, o que vai acontecer no dia 20 é o julgamento do Alexandre de Moraes. Vai ter um julgamento dele. Ou seja, os ministros do Supremo, no pleno, vão ter que se reunir para ou rejeito tudo que ele vem fazendo, ou algumas coisas que ele vem fazendo até agora, ou põe a mão. Não, é isso mesmo, tem que ser assim. Ele está certo, o ministro, que ele está fazendo. Tem apoio nosso. Bom, vamos adiar uma crise que começou ontem, pelo menos até o dia 20 ou até depois disso aí, né? De qualquer maneira, é o seguinte, senhores, foi corajosa a decisão do
deputado Daniel Silveira, que deixou bem claro ontem: eu não vou mais obedecer ordens ilegais e constitucionais, porque eu tenho que obedecer à Constituição. Olha, é uma frase lapidar, assim, tem que entrar para a história isso aí, para os anais do próprio Congresso Nacional. O que faz esse deputado é defender a Constituição. Portanto, os princípios constitucionais que regem tudo que se relaciona com a liberdade de expressão, que é o que está sendo atacado pelo Supremo Tribunal Federal, em relação não apenas a esse parlamentar, mas ao conjunto de toda a sociedade livre brasileira. É isso que está acontecendo. E ele marcou, claro, o Daniel Silveira, com essa atitude aí, um ponto fora da curva. É um momento que muda a inflexão dessas perseguições que estão sendo movidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal contra o governo Bolsonaro e os seus aliados. Ontem deu, e hoje, um ponto de inflexão nisso aí. Eu acho que as coisas a partir desse momento não serão mais as mesmas. Hoje já o presidente da Câmara deu um primeiro passo no sentido de mostrar ao Supremo Tribunal Federal que existe um poder legislativo. A nota diz bem isso aí. O presidente Arthur Lira ali, ele critica o Daniel por estar protagonizando essa situação na Câmara, mas ao mesmo tempo ele deixa claro para o Supremo Tribunal Federal que ele, Arthur Lira, presidente da Câmara, vai defender a todo custo as prerrogativas e a autonomia do poder legislativo. E começa pelo seguinte: dentro da Câmara não entra policial federal, não entra agente penitenciário para colocar tornozeleira eletrônica em nenhum parlamentar, nem no Daniel Silveira. É uma primeira vitória e importante nessa batalha que está sendo feita entre as forças do bem e as forças do mal. Eu espero que, como aconteceu em 2018, também em 2022, as forças do bem consigam vencer, mas não parcialmente como em 2018, mas, como dizem os advogados, in totum, na totalidade. É isso, senhores.